foi por campos correlatos. Eu tinha interesse, eu gostava de história, eu tinha um pouco de interesse também em geografia. E curiosamente, agora, já bem mais tarde, lendo Karl Popper, que é o filósofo da ciência, ele dizendo, olha, primeiro você tem que dominar o seu campo. Estude tudo, por exemplo, sobre economia. Depois de você dominar o seu campo, tente entrar e pegar apoio em campos correlatos. No caso de economia, por exemplo, seria história, para você saber como é que foi o desenvolvimento das nações, o que acontece, qual é o caminho da prosperidade, que países seguir em direção melhor. Da mesma forma, surpreendentemente, biologia evolucionária. Biologia evolucionária, quer dizer, porque a biologia são várias espécies. Quando você examina uma economia de mercado, ela tem vários organismos, de uma banca de jornal, passando por uma padaria, depois vai para uma organização industrial, onde há milhares de pessoas compondo, por exemplo, produção de automóveis, manufaturas, etc. Aí você vai para essa época digital, às vezes 12 jovens numa garagem inventam um negócio extraordinário, como vira mais tarde, por exemplo, uma Google, uma Amazon. Então, são variadas espécies e num ecossistema econômico. E elas vão evoluindo, vão se adaptando, vão tentando justamente evoluir, e também com aquela regra de experimentar, que é a regra da natureza, da evolução. Você experimenta, o que funciona melhor você vai adotando, vai se adaptando e vai se reproduzindo, quer dizer, você vai crescendo, criando filiais, organizando variantes, né, da sua espécie. Então, é muito interessante porque são campos que são correlatos e eu acabei sendo atraído para a economia por esses campos correlatos. Quer dizer, era um campo que eu achava que eu poderia continuar estudando um pouco de história, E mais tarde você vê também sociologia, ciência política, geopolítica, você começa a entrar, mas isso bem mais tarde. No início é uma especialização muito grande, né? A economia se especializou muito, como mais ou menos a medicina. Tem o neurocirurgião, tem o nefrologista, tem o pneumologista, tem economia. Hoje tem economia urbana, economia rural, economia do crescimento, macroeconomia. Tem variedades imensas. E o começo da carreira normalmente é como especialização. Você vai se especializando. Eu, por exemplo, me especializei em macroeconomia e economia internacional. Só que depois você começa a ler, vai continuando a ler, e aí você vai formando o todo de novo. E vai formando, lendo campos correlatos dentro da própria economia, né? Você não para nunca. A mensagem que eu deixaria para vocês é o seguinte: na minha época era um livro, hoje são essas formas de comunicação mais dinâmicas. Na minha época era um livro. A ideia, o pensamento de que uma pessoa pode colocar todo o conhecimento que ela adquiriu na vida, um prêmio Nobel, por exemplo, vai lá e com toda a experiência que ele tem, tudo que ele aprendeu na vida, ele vai e transmite aquilo para você por R$40, é o preço de um livro. Isso é um negócio extraordinário, um conhecimento extraordinário, à sua disposição. Então eu comecei a ler e eu gostava, de um livro de um prêmio Nobel, ele citava 2 outros, eu li os dois outros. Aí os 2 outros citavam um terceiro, eu li o terceiro, o quarto, o quinto e assim vai. Eu às vezes fazia uma lista de leitura completamente paralela, alternativa até, às vezes, ao que estava sendo dado na aula. Eu até não recomendo isso não, eu recomendo todo mundo estudar a aula, seguir o professor. Mas eu era meio alternativo, eu gostava, às vezes me interessava numa direção e ia embora lendo, fazia um curso paralelo dirigido pelos prêmios Nobel, que estavam um recomendando o outro, eu ia lendo. Mas o que mais é interessante nisso é que a educação te dá, de certa forma, uma luz. A microeconomia normalmente é o sistema de preços, é a teoria de valor, é a teoria de preços. É o seguinte, a gente nem percebe, mas os preços são informação. Você nem sabe, às vezes está acontecendo um mau tempo lá no Cerrado, vai prejudicar uma safra, um preço começa a subir. Aquilo é uma informação, aquilo é um sinal dizendo, olha, pode faltar um pouco de soja esse ano. E aí os preços começam a subir, aí a pessoa começa a economizar um pouco, quando está fazendo óleo de soja já economiza um pouco, vai procurar um óleo alternativo, e dispara uma série de repercussões. E ao mesmo tempo está todo mundo trocando informação. Aquilo vai durar muito tempo,
É uma perda de safra de um ano só ou é uma praga que vai durar 3, 4, 5 anos? O que vai acontecer? Dentro da informação tem o que a gente chama de sinal, que é o importante, e tem o barulho, o noise, que a gente chama de barulho branco, white noise. É o barulho, quer dizer, não, é só um ano, o ano que vem já melhora. Então não, olha, é um troço bem mais grave, é uma praga, vai levar 3, 4, 5 anos, 7 anos, as pragas lá do Egito, de repente, quer dizer. E aí o sistema econômico todo começa a se adaptar àquilo. Então isso é a microeconomia. Aí você tem a macroeconomia, que é uma invenção relativamente recente. O Keynes é que entrou e criou um campo novo. E falou assim, olha, na economia monetária é coisa um pouco mais sofisticada, não é tudo automático, existem fatores que perturbam, etc. E aí ele veio com essa teoria. E aí nós ficamos mais ou menos como os físicos. Os físicos têm a macro deles, que é justamente a ciência dos grandes astros. Na verdade era a física clássica do Newton e virou a teoria de relatividade do Einstein. E tem a física quântica, que é como se fosse a micro. A física quântica é para os fenômenos muito pequenos. É você entrar no átomo, ver os elétrons, descobrir campos magnéticos, quer dizer, que é muito usada hoje na moderna tecnologia, de microcomputadores, tudo isso usa teletransmissores, tudo isso usa a física quântica. Eles não conseguiram unificar. O Hawkins, que era um famoso teoria de tudo, é justamente a tese, vamos tentar juntar o macro com o micro. Os economistas já conseguiram juntar o macro com o micro. São os novos clássicos. Eu estava em Chicago quando isso aconteceu. Os novos clássicos estavam fazendo essa fusão dos fundamentos microeconômicos integrados à macroeconomia do Keynes, que era absolutamente brilhante do ponto de vista de insights, mas não tinha fundamentos sólidos, não é? Então, essa fusão foi feita quando eu estava lá. Então, eu assisti essa transformação extraordinária que aconteceu. Foi uma sorte pessoal. Eu não ia para Chicago. Eu fui para Chicago já por essas confusões que tem no Brasil de vez em quando, ideológicas. Eu ia para uma outra universidade, aí eles cortaram a bolsa, porque tinha tido uma briga entre duas alas de economistas brasileiros, eles cortaram a bolsa. Na hora que eu ia pular na piscina, estou eu no trampolim, pulei 3 vezes, esvaziaram a piscina. Aí, de repente, Chicago ofereceu uma bolsa. Aí eu fui. E acabou sendo extraordinário, porque eu cheguei lá, era um keynesiano até os ossos. Tinha lido no original os livros do Keynes, absolutamente brilhantes. Usei recursos keynesianos também na crise. Mas, ao mesmo tempo, com o conhecimento de como tratar isso de uma forma mais profunda e não superficial, de como esses auxílios têm que ser, esses esforços anticíclicos, na verdade, eles têm que ser temporários, todo mundo tem que saber que é um bate e volta. Você empurra aquilo, mas aquilo não é o fundamento. O fundamento são as reformas. As reformas é que fazem a taxa de crescimento de um país. Investimento em educação, capital humano, desde a mais tenra idade. Também de Chicago isso, capital humano. Se você investir na idade de 0 a 7 anos, educação infantil, o impacto é extraordinário sobre todo o futuro daquela criança.